Olá, aqui é José Campos e nesse vídeo eu vim falar sobre o coeficiente beta. Esse coeficiente é um coeficiente que é utilizado para medida de risco de uma determinada ação, de uma determinada empresa. Então, ele é muito utilizado quando a gente quer calcular o custo do capital próprio, ou seja, quantos sócios, quantos os acionistas, os investidores querem receber de retorno ao investir na empresa. Como ele faz uma medida de risco, ele é fundamental para a gente avaliar se a gente vai querer um retorno maior ou menor frente ao risco que a empresa possui. E para entender melhor, imagine que você vai começar a investir em ações, comprar ações. Você não possui ação nenhuma e quer começar a investir. E aí a gente vai entender um gráfico muito importante. Quando você fala de investimentos, de empresas, de ações, existem dois grandes riscos. Um deles é o risco sistêmico, que é aquele risco que envolve todas as empresas de forma geral. Todas as empresas vão ser impactadas por esse risco. Por exemplo, uma pandemia afetou as empresas de forma geral, a alta do combustível pode afetar as empresas de forma geral, a alta da taxa de juros, ou seja, o risco do sistema como um todo que afeta as empresas de forma geral. De outro lado, a gente tem o que a gente chama de risco não sistêmico, que é aquele risco mais específico da empresa, do negócio, que vai afetar de forma mais pontual um determinado negócio. Por exemplo, uma alta de combustível pode afetar de forma mais pontual ainda uma empresa de aviação, porque a alta do combustível vai elevar os preços e a empresa vai ter que repassar esses preços, vai levar os custos, a empresa vai ter que repassar esses custos no preço da passagem, que provavelmente vai fazer com que diminua o índice de pessoas voando, pegando voos. Então, esse risco não sistemático é o risco mais específico da empresa em si. Quando a gente fala de risco sistêmico, não tem muito que a gente fazer. O risco está dado e as empresas vão sofrer com esse risco. Então, não tem muito o que fazer. Quando a gente fala de risco não sistemático, aí sim dá para começar a gente mitigar, diminuir esse risco. E a ideia é justamente essa. Imagine que você vai começar a investir em ação, não tem nenhuma empresa. Quando você coloca uma empresa, digamos aqui na sua carteira, ou uma empresa apenas, você colocou um ativo, você vai ter um determinado risco alto. Você investe em apenas uma empresa, você vai lidar com o risco dessa empresa. E a oscilação do preço da ação dessa empresa vai te impactar de forma muito direta, de forma muito grande, porque você só tem essa ação. Se a empresa subir bem, se a ação da empresa subir bastante, você vai ganhar bem, porque você só tem essa ação, botou todo o seu dinheiro nela. Mas se o preço dessa ação cai bastante também, você vai perder dinheiro, porque todo o seu dinheiro você colocou apenas nessa empresa. No entanto, quando você vai aumentando o número de ações que você investe, você aumenta para 2, para 3, para 4, você vai diminuindo esse risco não sistemático. Ou seja, esse risco pode ser mitigado à medida que você vai inserindo mais ações na sua carteira. E por que isso acontece? Imagine que você tem ações apenas da Gol, por exemplo, com a empresa aérea. A alta do combustível pode fazer com que as ações caiam, porque a alta do combustível, como já expliquei, é ruim para a empresa. Mas agora, digamos que você, além das ações da Gol, você compra as ações da Petrobras também. E pode ser que a alta do combustível seja bom para a Petrobras, que ela vai faturar mais, digamos assim. Então veja que a alta do combustível em determinado momento vai elevar as suas ações da Petrobras, porque foi bom para a ação, a gente está encarando aqui como se fosse bom, né? E vai reduzir as suas ações da Gol. Na média, você vai ter um rendimento ali médio e não vai sofrer tanto impacto como se você sofreria se tivesse apenas uma ação, por exemplo, da Gol. Então, à medida que você vai inserindo mais ações na sua carteira, esse risco não sistemático, que a gente chama de risco diversificável também, ele vai diminuindo. E vai chegar um ponto que se você inserir muitas ações na sua carteira, esse risco não sistemático vai ser basicamente o risco sistemático, ou seja, aquele risco que não tem como você se livrar com a diversificação, inserindo mais ações na carteira, ou seja, aquele risco que vai afetar todas as empresas de forma geral. Então, o risco não sistemático é aquele risco mais específico de uma empresa, que esse risco a gente pode evitar adicionando mais ações na nossa carteira. E o risco sistemático é aquele risco do sistema como um todo, que não tem muito como a gente evitar, porque ele é dado aí, você vê aqui que é uma linha reta, porque não tem como evitar. Mas se a gente diversifica bastante, o risco não sistemático chega muito próximo ao risco sistemático. Aí você fala, então, José, para eu conseguir diversificar ao ponto de meu risco não sistemático ficar próximo ao risco sistemático, eu teria que comprar todas as ações da Bolsa de Valores?
Mais ou menos. A gente pode fazer isso por meio de uma coisa chamada o índice Bovespa. O índice Bovespa, ele representa as ações mais negociadas na Bolsa de Valores, né? Uma carteira teórica que representa as ações mais negociadas na Bolsa de Valores. E hoje em dia esse índice Bovespa tem cerca de 91 ações na sua composição. Então a gente fala que o índice Bovespa ele é tão diversificado que ele representa o risco sistemático. Então a gente pode dizer que o índice Bovespa, por ter várias ações na sua composição, ou seja, ele está diversificando, aumentando a quantidade de ações que tem dentro dele, a gente fala que o índice Bovespa representa o risco sistemático, o risco como um todo que vai afetar as empresas. E aí que entra o coeficiente beta. O coeficiente beta ele vai fazer uma medida de relação entre uma determinada empresa, uma determinada ação e o índice Bovespa. Ou seja, como o índice Bovespa representa o risco sistemático, ele vai verificar, né, como é que a ação daquela empresa se comporta em relação ao índice Bovespa. E é isso que o coeficiente beta vai falar para a gente. E o coeficiente beta, ele é dado a partir de um número, 1, 1,2, 2,2, 3, 4, ou seja, ele é um número que vai mostrar justamente para a gente como a ação de uma empresa oscila em relação ao índice Bovespa, em relação ao risco sistemático, né? O risco do sistema como um todo. Ou seja, quando acontece um risco como uma pandemia, como é que a empresa se comporta? Ela sofre mais? Ela sofre menos? Quando a gente tem um risco geral, sei lá, como a alta de juros, por exemplo, que é um risco sistemático, como é que essa empresa se comporta? Ela sofre mais? Ela sofre menos com esses riscos sistemáticos? E é isso que quer dizer o índice, o coeficiente beta. E aí a gente tem um beta igual a 1 para um perfil agressivo. Um beta maior que 1 é um perfil agressivo, quando o beta da empresa é superior a 1, 1,3, 1,4, 2, 3 é mais agressivo. Quando o beta é igual a 1, a gente fala que é um perfil neutro, porque ele anda junto com o índice Bovespa, ele é igual ao índice Bovespa, digamos assim. E quando o beta é menor que 1, ele tem um perfil defensivo. Beleza, José, mas digamos que o beta de uma determinada empresa, de uma empresa que eu quero investir, é, sei lá, 1,2 ou 1,5, 1,5. O que é que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer para você o seguinte, ó, quando o índice Bovespa, que corresponde né, ao risco sistêmico, né, que a gente acabou de entender por quê, quando o índice Bovespa oscila, por exemplo, 1%, como o coeficiente beta da sua ação é 1,5, né, digamos que o índice Bovespa subiu 1%. Como o coeficiente beta da sua ação é 1,5, a sua ação vai ter subido 1,5%. Ela tem uma relação com o índice Bovespa. Meu coeficiente beta é 1,5 no meu exemplo. Digamos que o índice Bovespa subiu 1%, a sua ação vai subir 1,5%. Mas digamos que o índice Bovespa caiu 1%, a sua ação também vai cair 1,5%. Então veja que isso é a medida de risco, o quanto a sua ação sobe ou cai em relação ao índice Bovespa. Logo, quanto mais alto o coeficiente da sua empresa, maior essa relação, digamos que o coeficiente seja 10. Se o índice Bovespa subir 1%, sua ação sobe 10%, mas se o índice Bovespa cair 1%, sua ação cai 10%. Então é essa relação que existe entre o beta e o índice Bovespa. E para a gente entender melhor, eu trouxe um exemplo mais prático aqui, ó. Eu tenho aqui em azul escuro o índice Bovespa, né, a variação das ações, a variação do índice Bovespa. Eu tenho em laranja a empresa Via Varejo, Via 3, e eu tenho em azul mais claro aqui as ações da Ambev. O beta da Ambev é 0,92. É um beta baixo, né, que a gente pode classificar ali como um beta defensivo, porque ele é bem pequeno. Então, o que eu quero te dizer, quando o índice Bovespa sobe 1%, as ações da Ambev vão subir 0,92%. Quando as ações caem 1%, as ações da Ambev também vão cair 0,92%. Então veja que a variação, a sensibilidade que a ação tem em relação ao risco de mercado é muito pequena. Por isso que a gente fala que essa ação ela é uma ação um pouco mais segura, né? Não tem tanta oscilação no preço. Já a ação da Via é de 2,14. Se o índice Bovespa sobe 1%, essa ação vai subir 2,14%. Se o índice Bovespa cai 1%, essa ação vai cair 2,14%. E ela é mais arriscada justamente por isso, por essa maior oscilação do preço da ação. Então veja que, se eu pegar nos 5 últimos anos, isso aqui é o beta dos 5 últimos anos, né? Se eu pegar nos 5 últimos anos, de 2017 e 2022, a gente vai ver que, como o beta da Ambev é muito baixo, né, 0,92,
ela vai variar muito próximo ao índice Bovespa. Se você for ver aqui, o índice Bovespa e a Ambev variam muito próximo. A oscilação não muda muito, a oscilação é bem parecida, porque o índice beta é defensivo, é de 0,92. Aí quando você pega as ações da empresa Via Varejo aqui em laranja, você vai ver que as ações se descolam muito mais em relação ao índice Bovespa. Em determinados momentos ela sobe e cai muito mais do que o índice Bovespa que a gente está vendo. No momento de alta ela sobe bastante, no momento de queda ela cai bastante também, e a gente tem essa relação. Isso acontece justamente porque ela é uma empresa mais arriscada e seu coeficiente beta é de 2,14. Então o coeficiente beta vai nos mostrar justamente o risco da empresa em relação ao risco de mercado, como é que ela se comporta quando ela é impactada pelo risco de mercado, risco de forma geral que afetam todas as empresas. E isso é muito importante porque com o risco da empresa a gente consegue avaliar melhor qual o retorno que a gente quer ao investir nessa empresa, fazendo aí os métodos de precificação de ativos, sendo um deles o CAPM. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.